O Agenda Econômica está de volta. Hoje o nosso tema é o projeto Transul, o acordo Brasil-China que pode viabilizar a retomada do crescimento econômico no Brasil. Nosso convidado é o professor e economista José Carlos de Assis, presidente do Instituto Intersul. Nós vamos agora também discutir uma questão que é muito importante. Assim. Existe uma assimetria dentro de uma série de combinações do perfil entre Brasil e China. Isso, de alguma maneira, exigirá algum tipo de planificação, seja através do Banco dos BRICS, para viabilizar projetos produtivos, seja através de outros acordos bilaterais que, por exemplo, a China acaba de assinar um grandioso com a Argentina. No nosso caso, como deveria ser? Eu acho que o Banco BRICS vai ser o grande instrumento para a viabilização do projeto Transul. O Banco BRICS é a primeira inovação na arquitetura financeira mundial desde os acordos de Bretton Woods. É uma virada fantástica. E tem um conteúdo, que é que a gente gosta de ouvir falar, produtivo. Não vai fazer programas igual o FMI. O FMI financia balanço de pagamento, o dinheiro some, não resolve o problema dos países. Então, o Banco BRICS vai financiar projetos físicos. Né? É uma virada na arquitetura financeira mundial. Mas você sabe que uma coisa que foi muito interessante é que quando a gente começou a discutir esse projeto Transul, várias pessoas me perguntavam, vem cá, mas você já combinou com os russos, né? Os russos, no caso, são os chineses. A teoria do Garrincha, né? E eu achava o seguinte, olha, se a gente não tiver um consenso aqui dentro do Brasil, não adianta, porque eu sou o quê? Um intelectual perdido por aí afora, né? E os meus parceiros, a mesma coisa. Então, não significa nada. A gente tem que saber se o governo brasileiro toparia e se o empresariado brasileiro toparia, porque isso vai ter que ser feito através de empresários, né? Então, eu procurei várias pessoas, mas, sobretudo, depois da posse do novo governo, o ministro Monteiro, né? E Armando Monteiro, né? E ele achou muito viável a coisa, quer dizer, achou muito interessante, com a ressalva de que tinha que falar com os empresários. E ele próprio marcou entrevista minha com o presidente do Instituto do Aço. A preocupação dele é o seguinte, olha, existe hoje um excesso de aço no mundo, até porque é produzido pela China. Existe mesmo, talvez mais de 500 milhões de toneladas de excesso, de excedente. Mas eu estava explicando o seguinte, a China está crescendo a 7,5%. Você dobra a economia em 9 anos. Tá certo? Então, ela vai esgotar essa capacidade produtiva mundial, porque é só ela que está investindo. E aí apareceu a coisa mais importante, que é o seguinte, há um mês atrás, mais ou menos, o Conselho de Estado da China decidiu apoiar investimentos siderúrgicos no exterior. Inclusive na América Latina. É claro, no mundo todo. No mundo todo. Quer dizer, vai ser sobretudo na América Latina e sobretudo na América do Sul. Onde há mais possibilidades. Né? E além do mais é o seguinte, já por uma decisão anterior, eles anunciaram a disponibilidade de um crédito de 200 bilhões de dólares para a América Latina. Olha, o Brasil é metade da América Latina. Então 100 bilhões de dólares pode estar disponível para o Brasil nesse esquema. De investimento produtivo. Você terá um espetáculo de crescimento no Brasil. Professor, vamos ver agora a participação do senador João Capiberibe, do Partido Socialista Brasileiro, do estado do Amapá. Hoje, o crescimento da China, o crescimento econômico, o crescimento da economia, ele é um exemplo para todo mundo e impactou o Brasil. Nós usufruímos dessa primeira fase do crescimento da China. Essa que é a grande verdade. A China foi um grande parceiro e a gente precisa ampliar, estreitar com a China, mas estreitar com os capitais que estão disponíveis em qualquer outro país. Eu acho que o Brasil tem que se abrir para receber esses grandes investimentos. O Brasil pode continuar aproveitando, palavra usada pelo senador, dessa relação com a China
em outras bases. É a sua proposta? É a minha proposta. E eu até para fazer uma observação no comentário do senador, que é um comentário fundamentalmente correto, tem apenas um problema, quer dizer, não tem capitais no resto do mundo produtivo, disponível para o Brasil. Não tem. O único capital produtivo que tem no mundo hoje é o chinês. O capital financeiro europeu, americano, alimentado pelo Fed, o Banco Central americano, alimentado pelo Banco Central europeu, emissão, não serve para produzir nada. É especulativo. É especulativo, é meramente especulativo. Se eles quisessem vir para cá para fazer um esquema em que ele investe e, ao mesmo tempo, garante a demanda, eu acho uma maravilha. O projeto que nós estamos propondo com a China é o seguinte: eles investem, financiam, ajudam a fazer a fábrica e compram. Tem algum negócio no mundo melhor do que esse? Não Tá tem, certo? né? Então, quer dizer, é uma mudança na filosofia do capitalismo. Continua sendo capitalista, mas é capitalismo voltado para a produção. Tá vendo? Muita gente fica muito incomodada com o capitalismo, vamos acabar com o capitalismo culpado disso, culpado daquilo. Olha aqui, o capitalismo tem que ser domesticado. Isto é, tipicamente, uma domesticação do capitalismo. Agora, isso só pode ser feito, como você disse antes, muito bem dito, pelo planejamento. Isso não seria feito se a China não fosse um país planificado. E nós, se quisermos nos beneficiarmos disso, nós temos que planificar também. Agora, nós temos aí uma experiência histórica, né? Porque aquilo que se conseguiu fazer, que foi cunhado como a Era Vargas, foi uma presença muito indutora do Estado, fazendo com que a economia tivesse um rumo, também outros setores da sociedade. No caso da China, não foi diferente porque houve lá uma revolução de natureza socialista. Mas esse rumo brasileiro, ele, digamos, estaria em xeque. O que tem que ser aproveitado da experiência anterior, chamada Era Vargas, e também do planejamento organizado pela China, que ofereceu ao mundo um exemplo interessante? Roberto, eu acho o seguinte: isso é um projeto aberto para o investimento chinês e brasileiro. Eu gostaria que o empresariado brasileiro entrasse nisso. Ele vai ter que pôr um pouco de dinheiro dele. Gostaria. Mas se o empresariado privado brasileiro não entrar, eu acho que o Estado tem que fazer. Mas por que o empresariado não entraria se ele pode ter lá um grande mercado também? Eu acho que ele entrará. Qual a razão para não entrar? Não, pode ter coisa ideológica, tem muita bobagem por aí Ideológica? afora. Tem. Não, mercado é mercado. A China é um país socialista, é um país comunista, sei lá, o que se tem de bobagem. Mas a Volkswagen investiu lá, a Scania investiu lá. A indústria americana toda investiu, toda manufatura sob chinesa. controle da China. Claro. Porque a China não aceita. Claro. Ela pode vir, pode, mas a regra é minha. Não, a questão é a soberania nacional tem que ser preservada, coisa que não é na situação atual do Brasil. Nós não temos soberania sobre a moeda e não temos soberania sobre a parte fiscal. Por quê? Porque nós temos um altíssimo déficit em conta corrente, 91 bilhões de dólares no ano passado, e se a gente não fazer taxas de juros altíssimas, nós não atraímos o capital especulativo para fechar o balanço de pagamento. Então, não temos, porque o cara diz o seguinte: não, ó, o Banco Central subiu a taxa de juros para controlar a inflação. Mentira! Subiu a taxa de juros para atrair capital especulativo, porque senão você não fecha o balanço de pagamentos. Essa que é a natureza fundamental da crise brasileira. E vou te dizer mais uma coisa. Está se fazendo um ajuste. Algum ajuste tem que ser feito mesmo. Não precisa ser feito esse excesso que está sendo feito. Mas algum ajuste tem que ser feito por causa dessa situação básica. E essa situação básica só se resolve com o investimento produtivo. Mas aí, no caso, a entrada de capitais produtivos da China faria toda a diferença em relação a essa outra entrada de capitais. Quer dizer, as condições que não existem para o capital especulativo, no caso do capital produtivo, deveriam ser acompanhadas de regras em favor da expansão produtiva. É claro. Essa é a chave. Porque se você expande pelo lado produtivo, você reduz até eliminar o problema de balanço de pagamento. Essa que é a questão. E aí você libera a economia.
Você recupera a soberania econômica sobre a política econômica. Nós não temos sabedoria. Isso, as pessoas às vezes não percebem isso. Quer dizer, nós não temos mais problema de dívida externa a curto prazo. Agora nós temos um problema de balanço de pagamentos, de fluxo. O problema do estoque é outra coisa. O fluxo do balanço de pagamento é altamente negativo e crescente. Pô, só para ir a Miami, foram 25 bilhões de dólares de brasileiro viajando no ano passado. Então, esse acordo com a China, eu penso em termos do seguinte, é claro que vai haver, como eles anunciaram disposição de investir 200 bilhões na América do Sul e na América Latina, eu suponho que eles possam destinar 100 bilhões disso para o Brasil. E isso fica como um dinheiro, como uma garantia para o próprio balanço de pagamento. E você pode aceitar a ideia de queimar um pouco de reservas cambiais para proteger a taxa de câmbio, um pouco mais desvalorizada. Você pode fazer isso. Mesmo que durante algum tempo você tem que perder reserva. Mas é durante algum tempo, porque, Roberto, a coisa mais angustiante desse ajuste econômico que está sendo feito é que eles não dizem o que vem depois. O Levy não diz o que vem depois. Estou fazendo um ajuste estúpido, um ajuste extremamente rigoroso. Algum ajuste tinha que ser feito, mas não podia ser nessa escala. E ele está fazendo isso com o risco de fazer uma contração de 4% a 5% da economia brasileira esse ano. Agora, se esse acordo com a China ele já existe em outros campos, por exemplo, na área de satélite, há uma cooperação muito forte. Isso é tão bom porque pode oferecer uma alternativa para a economia brasileira no momento de dificuldades. O que é que está pegando para que ele não avance? Até agora nada, porque isso foi levado à presidenta. Ela ainda não reagiu, mas tem uma crise política atrás de crise política. Foi há pouco tempo também que levamos. Mas eu pedi uma coisa, quer dizer, nós escrevemos uma carta para ela, né, dizendo sobre a proposta do projeto Transul. Essa carta foi assinada pelos 2 economistas que ela mais respeita. Uhum. E eu, porque eu estou num projeto, sou coordenador, Maria da Conceição Tavares, Luiz Gonzaga Beluso e eu. Essa carta diz, em síntese, o que eu acabei de dizer para você. Qual é o componente. A única coisa que faltava nessa carta é o fato de que, naquela época, quando escrevemos, a China ainda não tinha anunciado a disposição de fazer investimentos pesados no exterior, na área siderúrgica e metalúrgica. Muito bem. Infelizmente já acabou o nosso tempo, ainda tinha muita coisa para perguntar. Aqui é o professor José Carlos de Assis, que é presidente do Intersul. Intersul é o Instituto de Estudos e Projetos para a Integração da América do Sul. Muito obrigado, professor e economista José Carlos de Assis. As portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar as suas sugestões, dicas ou críticas, por que não? Olha na telinha o jeito de fazê-lo. 0800 61 22 11. Ou então, se quiserem baixar para copiar esse ou os outros programas da TV Senado também, aí na tela também www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau. Tudo de bom.